eu vou voltando aqui para ele para ver um pouco das mensagens. Pronto. Então, compartilhar minha tela. Então, eu vou no próprio material de aula nosso aqui, ó. Então, vou pegando cada um dos nossos slides de aula e vou baixar esses caras aqui. E vou jogando lá no próprio Blackboard. Pronto, tá baixando aqui. Foi, deixa eu voltar aqui e dividir por aqui. Tá carregando. Vou baixar já o próximo para ver se adianta. Pronto, estou baixando o nosso primeiro material de aula. Essa aqui é a aula 3. E está terminando de carregar ainda. Já deixar aqui na minha máquina material 4. Pronto. Carregando. Só que não vejo nada e não escuto nada? Não tá. Eu não tô. Não tô habilitando ainda, então. Ó. Aí eu tô baixando esse primeiro. Voltei lá no próprio Blackboard, nos nossos materiais de aula, né? Já 4 conteúdos, né? 4 conteúdos, né? Aí tô baixando o primeiro aqui. Pronto. Isso. Quem falou agora há pouco tá com o som ligado ainda, se puder. Pronto. E agora eu tô compartilhando o material da primeira aula. Tá vendo aí agora? Então vamos lá. O que é que a gente falou na primeira aula?
A gente falou muito desses novos modelos de negócio, né, da economia digital, né, a gente conversou sobre essa linha do tempo, né, falou da revolução industrial, meados dos 8, né, 1700 e alguma coisa, quando se começou a ter trabalhos em fábrica. Quase 100 anos depois, no início do século XIX, né, 1800 e alguma coisa, começou a aparecer as máquinas a vapor, e aí, indo para frente, aí mais 100 anos, a gente começou a ter linhas de produção, né, no início do século XX, já num tempo, para vocês não está aparecendo, tá, deixa eu, só um segundo. Quem tiver com alguma questão também de conexão, né? A gente está seguindo aí os slides da aula 1, né? Paramos naquele slide de economia digital, que tem uma linha do tempo, né? Ou numericamente é o slide 15. Certo? Então, quando a gente fala de linha de produção, a gente remete aí ao início do século XX, né, 1900 e pouco, e esse processo todo com as duas guerras se acelerou muito, e até o final do século passado, né, final dos anos 90, aí, a gente falava da economia da informação, né? Então, grande parte do mundo, incluindo o Brasil, a maior parte do PIB é serviço e não produto, né? E serviço primariamente trata com informação. E aí a gente já está à frente disso, né? Então a gente está no momento hoje do século XXI, que a gente tem tecnologia para repensar vários modelos de negócio, né? Então foi isso que a gente conversou um pouco aqui nessa parte da primeira aula. E aí um dos grandes modelos de negócio que mudou drasticamente foi a comunicação digital, né? Vocês lembram desse desenho aqui? A rua em PDF que ele já vem preenchido, né? Então, se a gente pegar aí a comunicação em massa tradicional das grandes mídias, né, dos grandes governos, historicamente só existia essa comunicação aqui unilateral, né? Esse cara aqui falando em broadcast para todos os indivíduos. Agora, com essa nova tecnologia de comunicação, que para a gente é muito usual, né? Tá na ponta dos nossos dedos, nossos celulares, esse cara muda várias coisas. Então, primeiro, né, qualquer um individualmente tem a capacidade de responder, né? Tem a capacidade de responder. Para o próprio interlocutor principal, ele agora tem uma mídia mais sofisticada, né? Ela é mais precisa, né? Não é uma comunicação em massa, você pode mandar mensagem individualizada, é mais barato, né? Você consegue mandar uma mensagem hoje para milhares e milhões de pessoas por um custo quase insignificante e atinge gente totalmente remota, né? Pensando em internet, tem gente hoje sem acesso à televisão, mas tem acesso à internet, né? Então isso aqui já é uma grande mudança. A capacidade de resposta é uma grande mudança, né? E aqui é um desafio quando a gente fala desse cara sendo uma marca, um governo, ele efetivamente escutar isso aqui e tomar ações em cima disso. Outro ponto extremamente importante é esses caras agora conversam entre si, né? Então, na hora que uma marca lança um produto, ou o governo fala, não, o coronavírus não tem impacto nenhum, né? Ou essa mudança, né? Ou o dólar nunca vai chegar a 5, a menos que alguém mais escuta. Tá, acho que
Sumiu o áudio, professor. Voltou agora? A conexão caiu, voltou. 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 Voltou ou você estava mudo? Voltou. Acho que agora voltou. E deixa eu tirar o vídeo, ver se ajuda. E como eu estou projetando, né? A projeção também estão vendo, né? Sim, tô vendo. Perfeito. Então, ou seja, essa capacidade de resposta é uma mudança de paradigma muito grande, né? Então, quando esse cara comunica alguma coisa, essas pessoas interagem, né? Então, dólar, corona, bolsa, todas as informações, né? O lançamento de um produto, a marca lança e fala assim, meu produto é muito melhor. Esses caras discutem entre si para formar uma opinião, né? E por fim, né, talvez tenha a mudança maior que também, de novo, parece bobo no nosso dia a dia, esse cara aqui, cada um desse individualmente, começa a ter exatamente o mesmo poder que esse cara aqui, né? Ele pode fazer transmissão em massa para qualquer audiência, né? Qual é o grande desafio de um cara desse aqui, né? É realmente ter conteúdo, né? Você fala de blogueiros e tal, youtubers, né? É o cara realmente ter conteúdo relevante que faça sentido para a audiência. Então, tem vários aspectos positivos aí, mas a gente falou dois principais negativos, né? Os dois principais negativos é a polarização que se tem tratado, né, isso tem permitido criar esses subgrupos, né, e esses grupos viverem nas suas bolhas, né, cada um dos subgrupos, fake news também, alguém já cantou aqui, né? Então, esse cara aqui, em última instância, né, quando a gente fala das mídias de comunicação, esse cara aqui, quando fala de mídia de comunicação, esse cara, em teoria, deveria ser uma pessoa isenta ou minimamente ter algum nível de checagem da informação antes dele divulgar, né? Então, por mais que você pegue um veículo de mídia que você entenda que ele é enviesado, né, politicamente, que seja minimamente ele como obrigação profissional, ele deveria estar checando fonte de informação. Aqui não, né? Não tem nada que obrigue um cara desse aqui a passar informação qualquer. Né? A gente tem visto, inclusive, agora, a gente falando, você toma chá de limão com kombucha e tal, você está imunizado do coronavírus, né? Então, tem desde de fake news por desinformação até fake news para tentar direcionar uma opinião política, uma opinião, né, do interesse de um grupo qualquer, tá? Então, isso aqui isso aqui acho que é um slide central que a gente conversou bastante aí na primeira aula, né, nesse novo modelo de economia, né, a comunicação é um dos modelos de negócio que mudou drasticamente, né? A gente vê quanta mudança se a gente comparar, não muito tempo atrás, 50, 60, 70 anos, hoje, né, a tecnologia permite um modelo muito diferente, né? E aí, um outro ponto importante é tudo que é feito em mídia digital, né, é mensurável, né? Então esse cara consegue, né, para todos os lados, né? Esse cara na hora que fala para essa população aqui, ele consegue medir exatamente quanto teve de resposta, quanto teve de engajamento, quanto teve de interação, tudo é muito mensurável. Então na hora que a gente tem a tecnologia para repensar os modelos de negócio, né, a melhor forma disso é fazer experimentos, tentativas e erros. Você tenta uma forma, um modelo, né, não funcionou, você mede o resultado, em última instância, a experiência prática do nosso blogzinho lá. Você colocou a média de uso de artigos, né, não interessou muito público, você mediu, viu a audiência muito. Você muda o foco da tua reportagem, né, vê para onde faz sentido e né, e mede se teu novo foco de audiência que você esperava. E aí a gente pegou, por exemplo, o case do Airbnb, né, e você vê exatamente esse modelo de startup, né, tentativa e erro, né, ele começou em 2008 só como um arranjo, né, para as pessoas dividirem, né, oferecerem uma cama por um valor baixo, né, com um cafezinho da manhã, focado para exposições na área de São Francisco, aí depois focou em usuários de viagens,
Depois ele fez um pouco de hacker aí quase, né? Integrou com outro site que já tinha uma audiência muito maior, começou a direcionar fluxo para o site dele mesmo. Depois começou a expandir mundialmente para vários países, várias cidades. Depois começou a focar em qualidade, no modelo ainda de uberização, né? As fotos, descrições, quanto mais profissional, melhor qualidade, mais atrativo para o consumidor, né? Então então fazer como fotógrafos profissionais. Em vez de contratar 5 mil fotógrafos no mundo todo, ele fez um modelo de prestação de serviço, né? Fez um modelo também de indicações, né? Programações para incentivar o boca a boca, né? Fez vários programas aí entre 2014 e 2015. 2015 o modelo de negócio dele era muito centrado em preço, né? A gente viu umas propagandas, então né, a propaganda inteira, cada quadro da propaganda mostrava a etiquetinha de preço, né? Como é que ele competia com a rede do Hilton, né? Por preço. E aí ele mudou totalmente o foco. Ele focou muito mais em experiências. Aí a gente viu comerciais mais recentes, 2015, 2016 para cá, ele focando muito mais em experiências. Tá? Então, em termos dessa economia criativa, do momento que a gente está hoje, principalmente esse novo modelo de comunicação digital, foi isso que a gente conversou na primeira aula. Um outro ponto que a gente falou também bastante na primeira aula, e foi falando vários exemplos durante o curso todo, foram esses modelos de negócio, né? Então, um dos modelos de negócios tradicionais, que acho que é central para o curso de vocês, é o de comércio eletrônico, né? Então, qual o grande foco do comércio eletrônico? Obviamente, vender, né? E, dependendo do objetivo do negócio, a gente deveria ter as métricas, né? O curso da gente é muito centrado em métricas, deveria estar medindo aquilo que é mais relevante para aquele objetivo do negócio. No caso de comércio eletrônico, obviamente, a grande métrica vai ser a conversão, né? E aí, entre outras métricas, a gente discutiu, né? É mais interessante usuário novo ou recorrente, né? Como sempre, a resposta você já está na ponta da língua, né? Depende. A depender do modelo de negócio, exato, a depender do modelo de negócio, pode ser que faça mais sentido usuário novo ou usuário recorrente. Um outro modelo de negócio é o modelo de geração de lead. Então, quando a gente pensa em varejo, em commodity, e-commerce faz todo sentido, né? Alguns produtos específicos, mesmo que não seja commodity, faz sentido também. Quando a gente pensa em outros tipos de negócio, principalmente serviço, não faz muito sentido, é pouco provável que se venda serviço, até se vende em uma situação muito específica, até se vende, né? Mas o grande foco do serviço não é fazer a venda online. O grande foco do serviço é captar lead, né? Então, acho que a grande referência de exemplo que eu botei aqui são, por exemplo, as consultorias, né? As Accenture, Deloitte, Price, etc. Esses caras não estão preocupados em vender uma consultoria no site. Ele não espera que nenhuma empresa vá lá e fale, eu quero uma consultoria sobre tributos tal, né? Passa o cartão de crédito dele lá, tem um preço padrão e compra. Né? Ele está muito mais preocupado em oferecer conteúdo de assuntos que ele oferece serviço de consultoria, né? E na medida que o público reconhecer ele como autoridade naquele domínio de conhecimento, ele entrar em contato, né? E virar um lead. Então as medições dele aqui não vai ser conversão, né? Vai ser engajamento, recência, frequência, né? Quanto do conteúdo dele está sendo absorvido para que público. Então, se eles fazem relatórios mais extensos, mais completos, ele provavelmente vai ter interesse que o usuário fique mais tempo, né, naquele tipo de conteúdo, ao contrário de um outro modelo de negócio que a gente vai ver já, né, que seria o ideal que o usuário tivesse pouco, né, interagisse pouco, ele rapidamente resolvesse a vida dele. Então, de novo, o mesmo ponto anterior. A depender do foco do modelo de negócio, o que você vai estar medindo vai ser diferente. E para cada coisa que você vai medir, a depender da tua prioridade, para você uma mesma coisa pode ser boa, como pode ser ruim. Então, falando de maneira mais prática, né? No exemplo anterior, para a gente no e-commerce, o que importava? Conversão. Para esse outro modelo de negócio aqui, conversão não importa. Para aqui importa, por exemplo, engajamento, o tempo médio de permanência por página ou no site. Então, para esse caso em particular da consultoria, ficar muito tempo é bom, né? Mas, por exemplo, se o seu serviço for um suporte, por exemplo, seria interessante que tivesse baixo tempo de permanência.
Tá joia? Qual foi o outro modelo que a gente viu? Publicadores de conteúdo, né? Qual o grande modelo, né, de publicadores, o modelo de negócio de publicador de conteúdo, que é o mesmo de mídia tradicional lá atrás, né? Então, existem duas formas. Uma é vender conteúdo diretamente, né? O Google Gloss, por exemplo, e outros, Terra, UOL, portais, né? Então, você poderia vender conteúdo diretamente, ou seja, por exemplo, o Harvard Business Review aqui, ele faz os dois, na verdade, né? Ele vende conteúdo diretamente, ou parte de um conteúdo pago que você assina mensalmente e tem acesso àquele conteúdo. Esse tipo de modelo é muito comum, por exemplo, publicação acadêmica, né? A audiência é muito específica e até por conflito de interesse, etc., dificilmente você vê um modelo de publicidade em cima de portais acadêmicos, né? Provavelmente a quantidade de audiência não é tão relevante, é muito especializada, nem vai atrair tanto anunciante pagando muito bem. E ainda gera um conflito de interesse. Tem um tipo de conteúdo que já é normalmente pago, né? Agora, outros tipos de conteúdo, você pode, ao invés de vender o conteúdo diretamente, você oferecer gratuitamente aquilo ali e você paga indiretamente, de alguma maneira, por publicidade, né? Que aí você vende essa tua audiência para os anunciantes. Aí cada um com a tecnologia hoje pode fazer isso muito bem segmentado, né? Você pega um portal de tempo de clima, temperatura, que ele segmenta a audiência por bairro, né? Por região, muito pontualmente, né? Ou um portal com interesse específico, né? Artigos de negócio, é um público de negócio. Você faz um portal de moda, beleza, tem um público muito especializado, tá? Então, aqui também, né, o publicador de conteúdo deveria estar medindo o quê? Recência, frequência, tempo, permanência na página, eventualmente usuário novo, recorrente, e cada um, a depender do seu modelo de negócio, vai ter um enfoque diferente, né? O Terra, certamente, que publica um parágrafo com uma noticiazinha, não vai ter o mesmo foco de medição do que o Harvard Business Review, que apresenta um artigo de 20 páginas, ele mesmo mostra um contadorzinho, né? A expectativa de leitura de um artigo é de, sei lá, ele coloca lá, 30 minutos, né? A expectativa do Terra, por mais que ele não bote, é de 30 segundos. Você bate o olho, lê o parágrafo e vai embora. O modelo de suporte, ou seja, é mais um canal de atendimento a cliente, né? Os canais, historicamente, lá atrás, era só o canal físico, né? Mais para frente a gente teve o canal da telefonia, hoje a gente tem internet, e exatamente essa sequência diminui drasticamente em custo, né? O físico, obviamente, é mais caro, né? Você tem que ter o espaço físico, energia, pessoas, né? Tudo muito mais caro. Quando você passa para a telefonia, você até diminui um pouco do custo fixo, né? De infraestrutura física, etc., mas você ainda tem essa estrutura física, né? Mais concentrada e atendendo ali por telefone. E internet você quase que elimina a variável de pessoas, né? Vira um autoatendimento. E aí as métricas, de novo, né? São diferentes. Então, aqui, por exemplo, a métrica que provavelmente interessa é qual o grau de satisfação do usuário. Ele acessou um conteúdo e resolveu a vida dele num tempo curto. Mas saber efetivamente que foi resolvido. Não adianta você medir, o tempo de resposta é muito baixo, porque na verdade ele chega lá e não acha nada. Ele chega lá e tem um bounce, né? Aquela taxa de rejeição muito alta, não resolve e vai para um outro canal mais caro, né? Então você tem que estar medindo isso e olhando se não reflete em outro canal. Acho que o último modelo que a gente falou foi o de brand, né? Criação de marca, que aí podemos falar no cenário de uma marca existente que lança um produto novo. Tinha aqui esse exemplo do Adidas, desse tênis louco, que até deu errado, acho que nem existe mais a venda dele. E também para startups, novos modelos de negócio, né? Aqui no exemplo eu tinha botado que já virou quase que mainstream, né? São esses devices para casa, né? Medir temperatura, controlar ambiente, né? Já está virando quase mainstream. Então, na hora que, por exemplo, o Uber agora acabou de lançar a patinete deles, ele tem que fazer uma divulgação de como aquilo funciona, qual o modelo de negócio, se é integrado com o aplicativo, se é um aplicativo separado. Então, o que ele vai estar medindo, provavelmente para esses caras aqui, o usuário novo vai ser interessante. A depender do caso, ele pode ver a taxa de rejeição, taxa de bounce como uma coisa boa, se simplesmente é uma questão de impacto visual, o cara vê e ir embora, ele não tem expectativa de coletar, interagir nada ali, uma taxa de rejeição alta, né, numa campanha de branding puramente, pode ser que não seja ruim.
Ah, não, mas você já tem expectativa de coletar alguma coisa, meio que um pré-lead, algum nível de interação, né? Aí uma taxa de rejeição pode não ser interessante, né? Tranquilos? Deu para lembrar aí um pouco do que a gente falou na primeira aula? Então, ó, eu vou trocar aqui o compartilhamento só para mostrar de onde eu estou pegando as coisas, tá? Depois não... Ou até posso deixar carregando aqui em paralelo. Deixar carregando aqui em paralelo. Aula 2. Enquanto carrega aqui, ó, eu estou pegando direto daqui, tá? Estou pegando direto o nosso material que está aqui, ó, no Blackboard, né, no nosso ambiente virtual. Fui aqui em aulas, né? E aí em aulas estou seguindo aqui os slides de aula. Carreguei esse primeiro lá para essa ferramenta segundo aqui, que a gente foi nossa segunda aula, que a gente começou a falar de canais digitais. Ele está aqui processando, então logo ele processe. Deixa eu até deixar assim, ó, pronto. Ou não. Fiz errado, não é isso que eu queria fazer, não. Pronto, acho que era isso que eu queria fazer. Pronto, era isso que eu queria fazer. Essa tela que fica esse zoom infinito eu acho super estranha. Carregou, vou jogar aqui para vocês, aula 2, compartilhar. Mais ou menos, dá para ouvir um ruído de fundo. Pronto, vamos lá? Estão dando para ver aqui o material da aula 2? Então, aula 2 a gente começou a falar dos canais digitais, né? Então, são vários canais digitais, desde a própria presença digital, né? Historicamente, os estabelecimentos têm a presença física. Dos que tinham presença física foram para o mundo digital, ele tem que ter a presença digital, minimamente que seja uma rede social ou um site próprio. E tem negócios inteiros que só tem a propriedade digital, ele só existe no mundo digital, não existe o estabelecimento físico desse cara, né? E temos inclusive vários e-commerces desse tipo, né? As mídias sociais são outros canais, toda a parte de busca, que acho que é a sequência que a gente vai falar aqui nessa aula. O e-mail marketing, que a gente conversou também, toda a interação pelo celular, campanhas também de display e relações públicas, né? Então a gente falou da maioria desses canais aí. Nessa segunda aula em particular, a gente entrou muito na... Display são aquelas campanhas de banners, né? Então na hora que... deixa eu até... deixa eu voltar a compartilhar minha tela toda. Carregando aqui, né? Mas a ideia de uma campanha de display é aquele banner, né? Aquele modelo de banner que a gente conhece. Tentar compartilhar a tela toda. Pronto, foi. Né? Então você vai lá no UOL, por exemplo, e cai esse banner aqui da folha inteira, né? E aí vai. Que é uma publicidade, que é outra coisa que a gente conversou na aula mais para frente, né? É diferente de uma publicidade, por exemplo, quando a gente vai aqui no motor de busca, né, e pesquisa por álcool gel, é o que aparece. Né? Então, aparece uma série de coisas aqui, anúncios pagos, né, está aqui indicado como patrocinado, e essa é uma busca muito ativa, né? Ou seja, o consumidor está explicitando muito o desejo dele. Aqui não, né? Aqui me jogaram esse banner do UOL aqui com histórias infantis. Poderia ser que eu não tivesse nem filho para ler nessa idade aqui. Então ele tem até um nível de segmentação mais refinado do que mídia tradicional, mas ele é um modelo, em última instância, muito próximo de uma mídia tradicional. Tem alguns recursos a mais, mas ele é mais próximo de um anúncio de uma página de uma Folha de São Paulo, por exemplo, de um Estadão, de um jornal qualquer, de uma revista qualquer, do que essa publicidade mais interativa. Tá? Voltando lá para
os nossos slides. A gente parou, acho que aqui mais ou menos, né, quando falou de ads. Aí a gente foi falar justamente, né, dentro do motor de busca, a parte de mídia paga, né, e a parte de mídia orgânica. Deixa eu até passar rápido aqui pelos slides. Eu acho que vale a pena ir direto no navegador ali do que pelo slide. Acho que sim. Acho que sim. Vou direto no navegador como eu estava agorinha. Já estou indo. Você está vendo que alguém perguntou, vai direto na matéria da prova. Já estou indo. Você vê que tem uns que eu passo mais rápido, já é meio que uma dica aí. Então, né, na hora que eu pesquisei aqui, por exemplo, álcool gel, então você vê aqui indicado explicitamente que é publicidade, né? Que é uma coisa importante em mídia digital. Mídia tradicional é muito claro. Você está vendo na TV, por exemplo, no jornal. Você abre o jornal, você sabe exatamente o que é um espaço de publicidade. Então, na TV, está vendo a tua programação, você vê exatamente o momento que corta para o intervalo, começa comercial, e ali você sabe que é espaço pago. Aqui no digital não tem nada exatamente que regule isso, mas a boa prática, né, dos provedores, Google, Face, todos eles indicam explicitamente onde a mídia já falamos aí de remarketing, né? Só terminando o raciocínio do motor de busca, né? Que ele é a evolução do páginas amarela, né? Que a página amarela é nova, é estática, não consegue pegar a interação do cliente, né? Do usuário. Então, aqui é toda uma parte paga, né? E ele vai ponderar na hora que o usuário explicitou um desejo, né? De forma clara, que eu digitei álcool gel, ele colocou todos os anunciantes que estão qualificados de acordo com essa demanda aqui e pagaram, né? O que está mais na frente é o que pagou mais, ponderado pela assertividade, né? Ou seja, aqui ele não colocou nenhum produto que está fora do meu interesse. E aí tem esse tipo de anúncio aqui, que é do anúncio de shopping, né? Para fazer uma compra direto. Poderia ser um anúncio de conteúdo aqui, né? Você vou cair lá para o site dele e depois poderia transacionar. E daqui para baixo, ó, aí já não é mais uma indicação de anúncio pago, né? É o chamado orgânico. Então, o orgânico entende que são as pessoas que são referência, né? Ordenados aqui por ser referência no mercado. Então, é visto muito. Se o conteúdo, tecnicamente, né, aqueles dois aspectos, o on-page e o off-page. Então, se o conteúdo, tecnicamente, está facilitado para o robô do Google, ou do Bing, ou do qualquer que seja o motor, ele navegar nas páginas e conseguir entender que esse conteúdo aqui está intrinsecamente ligado com o que eu explicitei no meu desejo aqui, né? E que né? Toda a parte off-page, ou seja, esse cara aqui, que está em primeiro, é um cara que é reconhecidamente pela comunidade um cara de referência sobre aquele assunto. Tem muitas pessoas referenciando ele, né? Isso é feito de maneira muito equilibrada, né? Na hora que se tenta fazer um hack disso, né? Lá para trás, por exemplo, quando o cara pegava uma página dessa, botava um monte de tag escondido para tentar enganar o robô já é esperto e já joga esse cara lá para o final. Ou se monta um monte de página fantasma que aponta para o conteúdo dele para parecer que ele é um cara referenciado. O robô também já percebe isso e já joga lá para baixo. E o próprio peso de quem referencia pesa muito, né? Então, na hora que, sei lá, uma Folha de São Paulo, um portal de referência aponta para Americanas, esse cara ganha um peso maior. Certo? Então, de search, né, do motor de busca, a gente tem essas duas modalidades. A modalidade paga e a modalidade orgânica, onde a orgânica existe todo o trabalho do on-page, né, trabalhar os aspectos técnicos da página, para o robô conseguir navegar e cruzar esse dado, né, do conteúdo da página com o dado que foi buscado. E o off-page é quanto aquele conteúdo é referenciado por outros agentes externos, né? Tá? Aí a pergunta SM claramente é pago, né? Tem um custo de mídia aqui, cada clique, né? E o modelo de pagamento é diferente de mídia tradicional, que você paga por exibição,
Aqui você paga por interação, né? Quando o cliente clica, interage, aqui você paga, que o anunciante paga. E fica a impressão às vezes que o SEO é gratuito, não é gratuito porque tem todo esse trabalho, tanto do on-page quanto off-page, que tem que ser feito, né, ou com recursos próprios dentro de casa, ou terceirizando com alguma empresa. Tá joia? Então, acho que esse foi o foco principal da segunda aula, né? Falar muito desse canal do motor de busca, que é um canal tão importante e tão sofisticado, né? Ele tem algumas referências para a mídia tradicional, né? O páginas amarelas, as páginas brancas lá, mas o grau de sofisticação é a começar desse paradigma de você, o anunciante não pagar mais por exibição, ele pagar por interação, né? E tudo isso ser muito mensurável, né? Eu sei exatamente para quantas pessoas esse anúncio foi exibido, quantas clicaram, quantas, né, depois que clicaram efetivamente compraram, né? A gente até fez aquele cálculo no funil, não vou fazer ele hoje, que eu não vou pedir para vocês fazerem conta em prova, tá bom? Vamos ver então nossa terceira aula. Vamos carregar o arquivo aqui da terceira aula. Está carregando, enquanto ele carrega. Aproveitar, enquanto ele carrega, para eu treinar aqui o uso desses quadros brancos, ó, a gente falava. Tranquilo, né? A gente falava desse funil, né? Que está ligado com a própria jornada do cliente. Então, quando você tinha lá, por exemplo, 1000 impressões e 10, né? E 100 caras clicavam, né? Então a taxa de clique é 1 para 10, né? Ou seja, 10% ou 0,1, né? Isso é uma métrica, né? Normalmente você se paga sei lá, R$1 por clique, né? O tal do pay per click, né? E desses caras, outros, né? Na mesma taxa aí de conversão de 10%, de 100, 10 efetivamente compravam, né? Então a taxa de conversão, né? Esse aqui é o CTR, né? Click through rate, né? E aqui é o valor pago, né? O tal do PPC, né? Ficou quase bom meu desenho. E aqui a taxa de conversão, e aqui é o CPA, né? É o custo de conversão, né? Então, 100 caras clicaram, né? O custo total foi 100, né? Para 10 pessoas comprarem, né? Significa que o CPA na conta é 10, custo por aquisição, né? Custo por aquisição para diferenciar do custo por conversão, né? Ou custo por clique, né? Que aí conversão seria C também, por aquisição, tá? Mas eu não vou entrar nessa sopa de siglinhas nem nas contas aqui, só para repetir um exercício que a gente fez lá atrás, ficou até mais bonitinho do que eu desenhando no quadro. E acho que foi mais ou menos o tempo aqui de carregar o arquivo, exatamente. Então, esse aqui foi o slide da terceira aula, que aí a gente foi muito no Analytics, né? Nesse meio tempo a gente já estava com o nosso blog no ar, já tinha feito a integração dele criamos o blog, né? Criamos o Analytics, fizemos a integração desses dois caras, né? E a integração é através daquele códigozinho. O códigozinho, na verdade, é uma programação que vai dentro do próprio site, e aí o Tumblr faz isso automático. Não, custo por aquisição e custo por clique são diferentes, tá? Eu vou voltar lá para o quadro, que eu vou aproveitar e fazer outro desenho. Vou repetir um pouco aquele desenho do funil lá, né? Então, se 1000 pessoas entraram, né? Vamos dizer que 100 clicaram, né? Se você está pagando R$1 por clique, seu custo por clique, né? CPC, é de R$1. Se 100 pessoas clicaram, cada uma pagou R$1, teu custo total foi 100, né? Depois que essas 100 pessoas clicaram e 10 compraram, para 10 pessoas comprar, você teve que gastar R$100.
Esse aqui, né, na verdade, esse 100 dividido por 10, né, esse é o custo total, né? O 100 dividido pelas 10 pessoas, né, que é o R$ 10, é o CPA, é o custo de aquisição. Você teve que investir R$ 10 para uma pessoa comprar. Aí sua cara era a história do depende, né? Se você está vendendo um álcool gel de 15, não sei, pode estar meio no limite da margem. Se você está vendendo sei lá, uma camisa de 100, provavelmente teu retorno de investimento, né, teu ROI, foi interessante. Eita, como é que eu apago agora? Ótimo, apaguei. E aí a gente estava começando a falar do... Foi o outro material, do próprio Analytics, né? Então, do Analytics, fazer um outro desenho aqui, a gente fez o nosso site ali no Tumblr, né? Aí criou a conta do Google Analytics. E aí, na hora que a gente criou a conta, ele gerou um códigozinho. Esse códigozinho a gente formou aqui dentro, né? Para quê? Para na hora que alguém no computador de casa acessar isso aqui, a página que voltar para ele vai ter esse códigozinho. Na hora que o navegador abrir, ele se comunica com o Google Analytics lá para fazer o registro de cada visita disso, né? Isso é extremamente importante, que separa os poderes, né? Então, você como dono do conteúdo que hospeda teu conteúdo aqui dentro do Tumblr, dentro do UOL, dentro do Terra, dentro sei lá onde, você não precisa ter acesso ou negociar com esse cara para ele te ceder as informações que está na base de dados dele, dizendo quem acessou, quem não acessou. Você separa essas duas coisas, né? Você hospeda teu conteúdo aqui no Tumblr, mas suas estatísticas de acesso você pega diretamente do Analytics, né? Tá? Deixa eu voltar para os slides, que eu estou começando a gostar muito desse desenho, estou ficando bom nisso. Então, a gente... acho que sou eu aqui, viu, no vizinho. Então, peguei aqui uma linha do tempo, né, lá para trás, eu diria que todos os anos 90 até início dos anos 2000, a tecnologia de internet que tinha era só essa, centralizar esses logs em servidores. Obrigado pelo feedback. Buscar os servidores, e aí teve uma empresa que é essa Ocean aqui, que o Google comprou depois, que tornou justamente o Analytics, que tinha tecnologia para capturar em separado esses acessos, né, que a gente está usando. Então, as grandes líderes de mercados o Analytics, né, principalmente o Analytics gratuito, ele é quase 50%, ele resolve o problema da maioria das empresas. Acho que está dando panelaço, viu? Aparentemente. Quase 50% do Analytics grátis, que resolve para a grande maioria das empresas. Daí tem um 20% para empresas maiores, que é o Analytics pago. Uma diferença, além da questão do volume, que acho que eu nem mencionei na aula original, entre o Analytics pago e o gratuito, além da questão do volume, o gratuito ele não se integra com nada externo, mesmo do Google, né? As informações estão lá, a gente tem um monte de relatório que a gente consegue analisar, que a gente inclusive começou a fazer, mas se você quiser, não chega a ser, né? Primeiro que é o mercado aberto, né? Não chega a ser um relatório porque é o mercado aberto. Qualquer um da gente pode criar uma ferramenta melhor e brigar. E não tem nenhum controle do governo e tal. Mas depois a gente puxa isso na aula de economia. Uma diferença importante também do gratuito por pago o gratuito a gente não consegue extrair informação nem para carregar dentro de ferramentas do próprio Google. Na última aula que a gente vai ter aquela parte de inteligência artificial, eu vou meio que tentar tirar informações lá do Analytics para carregar numa outra ferramenta de machine learning do próprio Google, só que no gratuito que a gente está, não dá para fazer isso tão bem. O pago tem isso super fácil, você dá 2 cliques já integra. Eu vou meio que dar um bypass lá, a aula que vem eu mostro como é que a gente vai fazer esse gato aí, tá? E aí, os outros provedores é Webtrends e Adobe, aí cada um tem mais um pedacinho do mercado, tá? E tem outros pequenininhos que não vale mencionar. Isso aqui, ó, é o novo, né? É o desenho do desenho que eu fazia no quadro. Aqui alguns termos já que a gente foi usando durante o curso, né? O que é um page view, o que é uma visita, o que é uma visitante, né?
Então, acho que essa visita e visitante é uma diferenciação importante, né? Então, a visita é uma sessão, né? Então, quando você acessa o site, interage, acessa lá 5, 6, 10 páginas, finaliza a tua sessão, foi uma visita. E você é um mesmo visitante, né? Quando você retorna, abre uma nova sessão, isso é uma nova visita do mesmo visitante, tá? Essa diferenciação é importante. Então, taxa de saída, taxa de bounce, né? Ou rejeição em português, conversão, foi tudo termos que a gente foi conversando aí durante o curso todo. Tá? Então, algumas métricas aí que a gente trabalhou, usuários novos versus retornante, frequência e recência, ou seja, qual foi a última vez que o usuário veio e quantas vezes por uma janela de tempo, né, por semana, por exemplo, ele volta, né? E a questão, de novo, ser bom ou ser ruim, ser muito frequente ou muito recente, depende de cada modelo de negócio, né? Engajamento, no caso aqui, ele está medindo quanto tempo, qual foi a duração média durante as páginas. E aí a gente vai falar aqui um pouco, né, de como é esse controle de sessão, né? Mesmo quando você abre várias páginas, né, o servidor tenta mapear isso, colocar na linha do tempo e fazer o cálculo. O que ele conta como interrupção de sessão é 30 minutos de inatividade, né? Então ele quebra essa sessão. Então, as métricas que a gente conversou durante o curso, né? Taxa de rejeição, né? Taxa de rejeição ou taxa de bounce, taxa de saída, ou seja, uma determinada página que tem um percentual alto de saída, ou seja, X% dos usuários que chegam ali saem daquela página. Pode ser bom, né? Ou seja, uma página de saída ótima é a página de confirmação de pedido. A gente fez alguns exemplos de cálculo, taxa de conversão, vocês já estão aí, né, super batido. O engajamento, um outro ponto que tem no engajamento é nível de interação, né? Se você tem comentários, né, estrelas no site e tal, né? O cara até pode ter engajamento alto, né, num blog, por exemplo, do Google Gloss e tal, o cara pode todo dia ir lá comentar, né? Mas ele tem que ver, é um engajamento positivo ou negativo? Ele está falando bem, está falando mal, como é que está repercutindo, né? Engajamento também tem esse lado de positividade ou negatividade. Tá? E aqui já eu botei umas telas de analytics, mas aqui no dia da aula a gente já foi direto para a nossa prática de analytics direto, né? Do analytics, é uma pergunta fácil. Enquanto eu carrego a última aula, eu vou voltar lá para o quadro branco. Pode falar. Qual é a dica? Veja o quadro branco, acho que eu vou dividir minha tela. Ah, tá. Do GA, fácil, né? Do GA, a pergunta mais fácil é quais são as 4 funcionalidades do GA? Eu ia desenhar, em vez de desenhar, eu vou abrir direto o meu GA aqui. Vou compartilhar a tela e vou abrir meu GA aqui. Isso, alguém já está cantando a bola aqui. Então, o GA que é super sofrer, só faz 4 coisinhas. Ele só faz 4 coisinhas. Ah, esse aqui está em português, não sei por quê, graças a Deus, quer dizer. Estão vendo aí minha tela, né? Então só faz 4 coisas. Público-alvo, né, ou audiência, aquisição, comportamento e conversão. Aí tem um tempo real, que é um resumão dessas 4 coisas. O que é público-alvo mesmo? Público-alvo é você ter uma demografia da tua audiência. Saber de que região geográfica, que horários, que tipo de equipamento, que sistema operacional, se é novo, se é, né, recorrente, né? Então, tudo sobre o teu usuário, né? Os dados que são possíveis coletar com certo nível de limitação de um acesso à internet, vai estar aqui em público-alvo. A gente usou muito no projeto para analisar novo, recorrente e as sessões, né?
Aquisição, a gente quer saber quais são as fontes de tráfego, de onde é que esse pessoal, agora que entender exatamente quem ele é, qual a idade, o perfil, qual o seu operacional, entendeu tudo sobre ele, tá, de onde esse cara veio, né? Eu posso quebrar em ver exatamente que site, né, para ver somente a questão de parceiro, que tipo de site está me trazendo mais audiência, ou posso olhar canais, né? Então no projeto a gente olhou ou um ou outro, né? Então, quer saber, esse cara está vindo muito do orgânico, está vindo muito de mídia paga, está vindo muito de rede social, está vindo do processo direto, está vindo muito por... né? De onde é que esse cara tá vindo, né? Certo? Comportamento, né? Uma vez que ele chegou no seu site, independente de quem ele seja, independente da demografia dele, independente de onde ele veio, o que ele faz no teu site? Ah, ele visitou essa página e está com a taxa de saída por aquela página ali. Ou o tempo médio de permanência é esse. A frequência, a recência é essa. Né? No projeto a gente usou muito para medir justamente o tempo de permanência e a rejeição. Né? E conversão não precisa nem falar. Né? Conversão é uma ação específica que o cara faz no site, usualmente chegar numa determinada página, que representa alguma coisa significativa. Se a gente pensar em e-commerce, vai ser tradicionalmente uma compra, né? E aí no projeto de vocês simularam a compra como fosse um texto, né? Um artigo específico que vocês acharam interessante. Então, na hora que alguém acessou aquele artigo de vocês, você entendeu, isso aqui conta como fosse uma venda, né? Conta como chegasse na tela de confirmação de compra. Pode mandar pergunta aí. O da atribuição é até um tópico que a gente vai conversar um pouco na próxima aula, misturado com nossa experiência de machine learning. Qual é a ideia da atribuição? Então, você faz uma conversão, você vai medir que até fazer aquela conversão, ele passou em X canais. O cara pode ter, primeiro, visto um banner, né, ter clicado naquele banner, e depois ter ido embora. Ele depois, o pull remarketing ou não, você mandou um e-mail para ele clicou naquele e-mail, depois foi uma publicidade paga que impactou ele, em algum momento ele tomou a decisão de compra, acessou direto o teu site e comprou. Aí se você olhar estritamente para o último cara que veio efetivamente a ação da conversão, pode ir falando, viu, pessoal? Ou ir comentando aqui no chat. Então, na hora que você olhar estritamente o último passo que levou à conversão, que foi acesso direto, não dá para dizer, putz, o acesso direto é que realmente está gerando divulgação, né? E você pode até supor que outros trabalhos de offline você está fazendo, está trazendo esse cara para o acesso direto e fazendo a conversão. Isso não é verdade. Esse cara passou em vários outros canais antes, né? E aí você consegue mensurar isso no Analytics. Você fala, tá aqui, ó, ok, tem essa conversão e ele passou em 4 canais antes. E aí tem uma decisão de análise nossa, falar como é ou quanto de peso a gente dá para cada canal. Né? Se ele passou em 4 canais, qual canal realmente, quanto de contribuição cada canal desse deu para ele tomar a decisão. Acho que alguém abriu o microfone para perguntar alguma coisa. Sou eu. Eu tenho uma dúvida. Já aconteceu comigo, o Analytics está funcionando, rodando normal, e uma conversão simplesmente, tipo, ele não contabilizar, ele não me dá, tipo, o canal por onde que veio essa conversão, nem um horário, nada, sabe? Não sei se... Assim, o próprio Analytics, ele trabalha de alguma forma com certo, principalmente o grátis, ele trabalha com um certo nível de amostragem, então na hora que aqueles termos que a gente, né, de contrato que a gente obviamente não leu e aceitou, ele já pressupõe um nível de imprecisão, eu não vou saber de cabeça quanto, vamos dizer que seja 5%, então a cada 100 compras que for feita, pode ser que 5 ele simplesmente não pegue, ou pode ser até um detalhe menor, né, ou seja, o tag de conversão, e quando a gente fala de compra mesmo, né, isso aqui a gente não entrou muito no detalhe, mas a conversão, que é chegar numa página, esse meta tradicional que a gente está usando. Quando a gente fala em comércio eletrônico mesmo, ele chama de transação, é uma conversão especial, e o tag é diferente. Tem uma série de detalhezinhos, até para pegar o preço correto e tal, né? A gente simulou esse negócio de preço, que a gente botou um preço fixo, né? Falou, se alguém chegar no meu artigo tal do blog, conta como tivesse feito a compra de R$10. Imagina a Magazine Luiza ter que dizer para o analítico preço a preço de cada coisa, seria viável, né? Esse preço pega dinamicamente do tag. Então, o tag para e-commerce é um tag ainda mais sofisticado. Então, qualquer errinho de configuração desse cara
pode né, dar uma falha pontual. Eu fui abrindo minha tela, mas nem estou dividindo a tela. Mas é esse o raciocínio, tá? Pode ser uma perda que já é prevista no contrato, ou algum detalhezinho da configuração do tag para e-commerce particular, né, que é uma conversão especial que se chama de transação, que ele é super chatinho, qualquer bobeirinha que pode perder informação. É passível de erro. Não, além disso, né, aqui no caso, quando falando de erro estritamente é um erro humano, né? Alguém errou no detalhezinho da configuração e aí a máquina não consegue sobrepor esse erro. E aí, fora isso, tem essa questão do modelo, né? Ele trabalha realmente de forma amostral. Então, ele tem, eu não diria nem erro, ele tem a perda esperada, né? Aí tem no contrato, não vou lembrar de cabeça lá, é esperado que se perca até 5%. Eu não sei se número, eu estou chutando, tá? Tá joia? Vamos lá para o nosso último material aqui. Então, o último conjunto de slides, a gente voltou. É verdade. A gente voltou para outros canais, né? A gente falou de redes sociais e mobile, né? E aí a gente enquadrou rede social alguma coisa entre um motor de busca e uma campanha de display, né? Que a gente acabou de falar. Campanha de display é aquele banner que não tem muita segmentação, tem alguma, né? Porque ele sabe a demografia, sabe a tecnologia do computador da pessoa que está acessando, sabe algumas informações sem muito detalhe, ele consegue segmentar melhor do que, por exemplo, um banner, né, um anúncio de uma página de um jornal ou de uma revista que é totalmente estática. Então aqui tem um nível de segmentação, de dinamismo um pouco maior do que mídia tradicional. Mas no outro ponto, de alguma maneira isso aqui ainda é implícito, né? Hora nenhuma o consumidor fala explicitamente qual é o interesse dele, né? O anunciante consegue ver algumas informações demográficas de alto nível para apresentar aquele anúncio. Agora, quando a gente vai para o motor de busca, é realmente um anúncio baseado na expressão do desejo explícito, né? E esse desejo explícito pode estar lá muito no início da jornada do cliente e já está no final. Eu uso muito o exemplo de vocês comprando esse próprio curso, né? Então, lá no começo, vocês estavam pesquisando por será que vale a pena fazer MBA para jornalista, sei lá, né? E aí, você como marca deveria estar casando o conteúdo para esse tipo de pergunta, né? E na hora que ele está já na reta final de decidir qual curso, qual preço, quais horários, qual local, aí você casar um outro conteúdo. Mas mais importante, você tem informação muito rica, que é a expressão explícita do desejo do cliente e do consumidor. A rede social é algo super interessante, né? Ele visualmente aparece muito com banner, né? A gente abriu lá o próprio Facebook, então o anúncio do Facebook parece muito com o anúncio do UOL, só que ele tem muito mais informação com o UOL, ele tem quase tanta informação quanto o Google, né? A gente, hora nenhuma, fez uma expressão explícita do nosso desejo na hora que está usando a rede social, mas a gente forneceu uma série de informação meio que implícita, né? Mas de uma densidade muito grande. Então, todas as interações, tudo que você curtiu, deu like, interagiu, parou, leu, entrou no detalhe, visualizou um vídeo mais longo, ele sabe exatamente, ele tem um traço do seu, não diria nem que é mais um perfil demográfico, né? Ele tem um detalhamento sobre o teu padrão de comportamento que você nem precisa explicitar, que ele já sabe o que você quer. Então, acho que rede social encaixa aí. Remarket também comentou um pouco, né? Remarket está ligado a uma publicidade de display. Na hora que você acessa o site de alguém, esse alguém, né, devolve junto com o conteúdo um arquivinho para marcar você, né? E nessa marcação serve para quê? Para na hora que eu voltar para o mesmo site, ele poder dizer: olá, fulano, já sei que você é você, agora eu vou te dar um conteúdo mais personalizado. O que é que acontece? Em parceria com os Googles e outros players, né? Um site, por exemplo, do Senac, ou do IBMEC, ou de quem quer que seja, ele, na hora que devolve o conteúdo dele, ele devolve, na verdade, um cookie do Google, né? Por exemplo. E aí, na hora que esse mesmo usuário for um outro site que tem um outro modelo de parceria com o Google, por exemplo, o UOL, e aí esse pedacinho, vamos dizer, esse pedacinho aqui de baixo do UOL até ficar riscando aqui. Esse pedacinho aqui de baixo do UOL que está cedido para o Google tem controle disso, ele sabe quando o usuário acessou o site do UOL em particular, né, carrega esse pedacinho,
ele consegue reconhecer que a pessoa que está acessando ali é a mesma pessoa que historicamente acessou diretamente o site do IBMEC ou do SENAC, né, do exemplo que a gente estiver usando aqui. E aí permite justamente ele simular essa experiência do remarketing. Falar, opa, você, eu sei quem é você. Você é o cara que acessou o IBMEC há 2 dias atrás. Então tá aqui, ó. Segue publicidade do teu assunto que te interessou há 2 dias atrás, podendo chegar no nível de produto. Isso é muito comum você ver, né? Fala, pesquisei um negócio, botei no carrinho, você vai lá no outro site, não sei aonde, e você vê exatamente o produto que você estava comprando. Tem um outro nível disso que libera, inclusive, informação por e-mail, né? Você consegue disparar uma campanha de e-mail a partir de uma marcação dessa, tá? Então a gente falou que a rede social é muito forte para engajamento. Remarketing e retarget é a mesma coisa. Tá? Então a rede social é muito forte para engajamento, ou seja, na hora do usuário, das marcas fazerem realmente esse diálogo com os consumidores, né, ouvirem aquela resposta de volta, a rede social é um canal fantástico, né? A gente viu também que a integração de redes sociais com ferramentas de monitoração como Analytics é muito limitada, por modelo de negócio de todo mundo, né? Ou seja, a rede social, a gente conversou muito disso, né? Ele se isola ali, ele não fornece informação de graça nem para, né? Ou seja, um Facebook oferecer de graça para uma ferramenta da Adobe, do Google, não tem o menor interesse nisso, e nem para a própria interação do público dele, né? Então você tem uma página que tem lá 1 milhão de fãs, né? Ele não dá acesso às informações daquele 1 milhão de fãs para o dono da fanpage, né? O cara que tem uma fanpage, tem 1 milhão de usuários, ele não tem aquele 1 milhão de usuários, né? Ele tem diretamente via rede social. Então, ele, na hora que quer conversar com aquele público, ele tem que fazer via o serviço da rede social, e é ali que a rede social, obviamente, monetiza, né? Daí a gente falou um pouco de e-mail marketing, né? Esse do e-mail marketing, você não entendeu? Ou do anterior do redes sociais? Esse aqui? Não, esse aqui peguei vários exemplos aqui de redes sociais e como eles se integram com a Analytics. O resumo da ópera não se integram muito no detalhe, no máximo você consegue ver likes, não muito mais que isso, né? Então, botei um monte de exemplo de rede social aqui, LinkedIn, Tumblr, Reddit, Face, Twitter e tal. Você basicamente vê interações muito pontuais, né, vindo para o teu Analytics. Se você, como marca, quer ver a interação da tua audiência, vai ter dentro da própria rede social o Analytics dele, né? Não só o Analytics, o próprio mecanismo de comunicação, eles vão, na verdade, nem oferecer, vão vender, né? Você quer mandar uma campanha de e-mail, de alguma coisa para a tua base, tá aqui a conta, né? Ele não vai dar de graça. Você tem 1 milhão na sua página? Tem. Você tem o telefone de algum deles? Tem como entrar em contato? Não tem. Quer entrar? Então tá aqui a conta. Eu aqui, rede social, estou te passando aqui a conta. Você quer mandar o quê? Um e-mail marketing, um banner e tal? Tá aqui, ó. Cada um desses que você quiser comunicar custa tanto. Esse é o modelo da rede social, né? E aí a gente falou de e-mail marketing, né? Então, e-mail marketing, que muitas vezes a gente pensa, putz, é uma mídia ruim, não faz sentido, incomoda. Sim, porque via de regra, muita gente usa muito mal, mas se você entregar o conteúdo certo, para a pessoa certa, no momento certo, e isso, pensar muito nessa jornada aí do cliente, pode ser muito, muito efetiva e barata, né? Ligado muito com o CRM. Então, a gente viu a percepção né, dos CEOs, qual é o valor disso, quais são as métricas que a gente pode ter. Tem a métrica do enviado, do que chegou na caixa do cara, do que, né, deu bounce, voltou, né, do que o cara abriu, do que o cara clicou efetivamente, né, e se clicou, ele pediu para desistir, ou ele seguiu, virou uma compra depois, por exemplo, ou não, o cara se inscreveu, ou pior, o cara marcou como spam. Então tudo isso você consegue medir, né? E aí a gente pegou um case aqui, né? Falou um case que tomava justamente essa decisão. Falar, o cara está nesse ponto da pesquisa dele, então dispara esse tipo de conteúdo. Não, o cara está nesse momento, dispara esse conteúdo. O cara é um perfil pessoa jurídica, dispara um outro conteúdo. Isso é quase que um diálogo, né? Então a gente pegou aqui um estudo de caso que seguia
justamente essa jornada do consumidor. Então, um cara que estava lá atrás ainda, esse aqui vendia produto lá de um sistema de CRM, né? Então, um cara que nem sabia que um cliente, potencial cliente nem sabia que fazia sentido gerenciar os leads dele, né? Funciona de CRM. Então, ele primeiro começou numa etapa de conscientização, de awareness, né? Depois começou a entrar nas opções de solução para resolver esse potencial problema dele. Daí ele efetivamente partiu para entrar no mérito de uma solução específica, né, de um provedor que tem aquele tipo de solução, e por fim, aí entrou em negociação de preço para fechar a venda efetivamente. Né? Então, o primeiro campanha que disparava, né, o cara está começando a falar, cara, você gerencia seus leads, né, esse tipo de disciplina é algo que melhora seus resultados, tal. Aí depois, no segundo momento, ele fala, você agora está pensando em trabalhar com a ferramenta de CRM para gerenciar seus leads. Na hora que você for pensar em qualquer ferramenta de CRM, olha isso, olha aquilo. Até então, ele nem falou do produto dele, muito menos de preço ou nada assim. É muito diferente de você disparar uma campanha de e-mail, compre tal coisa, você dispara para uma base aleatória de e-mails, compre tal coisa com promoção de 10%. Né? Então, aqui ele seguiu realmente uma estratégia de comunicação. Aí na hora que o cara já estava realmente no momento de falar, não, puta, realmente, era um funil, né? O funil e a jornada estão muito ligados ali, né? Era um funil. E o produto está sendo vendido aqui é um CRM, né? Que também implementa de alguma forma um funil. Né? Meio que virou uma autorreferência. Então, mais para frente, na hora que o cara já estava falando, ok, puta, comecei a ver as ferramentas de CRM, havia um interessante, aí o cara mandou, você viu essa? Não quer? Baixa aqui um case, veja outras empresas parecidas com a tua que resolveu e usou essa ferramenta, né? Experimenta ela grátis, né? E lá para o final, aí finalmente fala, putz, realmente, eu estou entre essa e essa, esse Pipedrive, ou entre o Salesforce, ou entre o Sugar. Cara, você veja lá, estamos com essa promoção, você que está já na reta final de decisão, experimenta isso aí. Tá? Ou está aqui nossa política de preços. Tá? Então, série de resultados. Os dispositivos móveis, o que eu falei de diferente é tudo que a gente faz, né, e mediu aqui de navegação e tal, no dispositivo móvel funciona. O detalhe é que a gente navega muito pouco no dispositivo móvel, né? A gente usa aplicativo. Então a diferença é, quem tiver construindo aplicativo tem que colocar uma bibliotecazinha, tem que colocar uma programaçãozinha para que ele possa se comunicar com uma ferramenta externa como o Google Analytics, tá? Acho que era mais esse ponto. Acho que a gente nem falou tanto. Tranquilos? Alguma outra dúvida, algum outro ponto? Querem ir direto para a nossa... Aí, pessoal... diga aí, Daniela. Professor, no caso do trabalho, o que você quer que entregue? Um relatório só com aqueles dados que a gente coletou ou algo mais aprofundado? Para fazer uma análise das métricas? Vai ser quase isso. Vai ser atividade para a semana que vem. Eu vou passar informações detalhadas aí, provavelmente até amanhã. Mas vai ser... Vocês precisam fazer uma terceira... Vocês tiveram 2 semanas de monitoramento, né? Fazer uma terceira e aí fazer uma pagininha de relatório analisando os números que estão ali na planilha, né? Você falar como é que foi esse período aí de quase um mês de acessos ao meu site, né? Que conclusões de negócio eu tiro olhando para os números, tá? Mas isso acho que isso é meio que a nossa conversa entre amanhã e a semana que vem. Tá joia? Vamos fazer um break, que é o tempo mais são 8h30, então até 8h45 eu divulgo as questões no próprio... que é o tempo de eu publicar as questões, tá? Dá uns 10, 15 minutos para vocês se tomaram um café, tomaram água, eu vou publicar aqui. Aí a questão é o seguinte, todas as questões, ela está pedindo para exemplificar, ela pergunta, me fale sobre essa questão das mídias digitais que a gente conversou ali, né? Me comente isso, né? Justifique sua resposta com base no exemplo concreto. Então, na hora e vocês vão estar abertos para interagirem, né, consultarem material, o próprio WhatsApp de vocês aqui eu não vou ficar monitorando, estejam à vontade
de interagir. Meu ponto é, na hora que você for dar a sua própria resposta, tente usar um exemplo seu, preferência uma coisa do seu trabalho, da sua experiência, do seu dia a dia, né? E aí, a expectativa é que não tenham exemplos duplicados, né? Cada um vai conseguir responder, até a teoria é muito parecida, mas vai conseguir contextualizar a sua resposta, né, com um exemplo que é pessoal seu. Ou seja, isso é muito difícil, né? Ninguém de vocês, inclusive, acho que nem trabalha. Quem é que trabalha no mesmo lugar? Na minha cabeça, ninguém trabalhava junto. Não, a resposta vai ser direto lá no Blackboard. Eu vou abrir um negocinho como se fosse um fórum, né? Um fórum uma própria área de exercício. Eu traí recentemente. Já que você e Thay também tem experiências diferentes, tente fugir dessas duas respostas em comum. Então, vocês são o único, talvez, caso de exceção. Tente fugir desse caso comum de vocês. Tá? Mas, no geral, cada um tem experiências. Vai ser muito parecido com o próprio que a gente fez no fórum, né? Somente a primeira rodada do fórum, acho que quase não teve exemplos iguais. Todo mundo foi muito para exemplos seus, tá? Tranquilos? Então, vou abrir lá. Vão ser quatro perguntas, como fosse cada um, 4 exercíciozinhos. Esse canal aqui, acho que a gente pode fechar. E aí eu vou ficar atento aqui no WhatsApp. Quem tiver qualquer problema, em vez de falar no grupo do WhatsApp, me chame no privado, tá? Porque aí eu atendo cada um individualmente. E o grupo, sei lá, vocês usam aí para consulta, sei lá, nem sei se vale a pena. Aí siga o grupo fica à disposição de vocês. E aí, quem quiser falar comigo, me chama direto no privado lá. Tá joia? Então, pessoal, 8h35, 10 minutinhos, as questões vão estar publicadas lá no Blackboard, como fosse um exercício. Não é um fórum, tá? É como fosse um fórum, tá? É um itemzinho específico. Tá joia? Então, podemos desligar aqui, tomar um café e trabalhar? Nos vemos aí em 10 minutos, pessoal. Até já. Valeu, tchau, tchau.